Ok, então a gente vai agora falar um pouquinho mais, adentrar mais nessa ideia de poder eh, dentro de uma perspectiva política, de uma teoria política, tá? Para isso, a gente precisa ter em mente alguns conceitos preliminares, né? Alguns entendimentos a priori, tá? Primeiro deles é que as práticas, a gente precisa entender as práticas sociais como ações, né? Ou seja, aquilo que nós fazemos socialmente, isso vem desde da teoria de Weber, de Max Weber, né? Da ação social, ou seja, são as práticas de interação entre pessoas, elas são sempre baseadas por alguma motivação, né? Então nós sempre nos relacionamos, então, criamos vínculos, criamos amizades, nós estudamos, nós nos cooperamos para desenvolver um trabalho, sempre baseados em alguma finalidade, né? A de desenvolver, a de vivermos uma vida boa. Isso não é uma coisa ruim e também não é uma coisa necessariamente racional e deliberada. Não é uma coisa que a gente para e pensa assim, eu vou fazer isso por causa disso. Não. Essa é uma forma de nós, quando a gente olha de fora, como se a gente estivesse assim, olhando para o mundo e olhando para as pessoas agindo no mundo, e a gente se inclui dentro dessas pessoas agindo no mundo, né? A gente simplesmente tende a agir, né, assim, com essa racionalidade, mas que não necessariamente que a gente reflete, eu preciso fazer isso para conseguir aquilo. Não, a gente entende que é o certo, a gente às vezes faz com certa naturalidade, porque a gente acredita que é certo e tal, mas é, esse certo às vezes é intuitivo, né? Ou seja, no nosso interior aqui há alguma intuição positiva para as nossas ações. Então, nossas ações, quando são interações entre pessoas, elas acabam sendo ações sociais com certas estratégias para alcançar alguns objetivos. Então, dentro dessa perspectiva, a organização é um construto social. O que é um construto social? A organização não é uma coisa real. Existem organizações. A gente falou até agora há pouco, assim, a organização ela é parte da cultura, ela é um construto, ou seja, a própria noção de sociedade é um construto. A gente se organiza dentro de uma espécie de comunidade, a gente nasce, cresce, estuda, trabalha, ganha dinheiro, compra, porque a gente entende que isso é o certo, que isso é o adequado, que isso é o correto, que isso é ético. Em outras sociedades, as pessoas cresciam e algumas estudavam, algumas treinavam para ser guerreiros, algumas treinavam para ter outros ofícios, né? E enriqueciam lutando, guerreando, né? Então a gente vê que em diferentes momentos da história a gente tem construtos sociais diferentes baseados naquilo que se entende, que se sabe, né? Então uma organização, uma empresa, enfim, é um construto. A gente acredita que tem que trabalhar, que tem que respeitar, que tem que se organizar. Então para que isso aconteça, para que essas práticas da gente sejam reguladas e organizadas, né, é que existe a burocracia, que a gente já falou aí, que vocês já conhecem de TGA1, da teoria burocrática, né? Que burocracia não é uma coisa ruim. Burocracia é uma sistematização da sociedade, é um conjunto de regras, de práticas que se cristalizaram, que se estabeleceram como coisas normais e adequadas para as pessoas fazerem, coisas certas, éticas, morais, né? Que acabam criando uma certa regularidade, uma objetividade no nosso comportamento. E isso cria uma unidade social. Então a gente não sai por aí se matando, se esfaqueando, quer dizer, mais ou menos. Mas enfim, no mundo ideal, a gente não sai por aí, né? Se explodindo, se destruindo, dizendo para os outros que é só uma gripezinha e tal. Não, a gente não faz nada disso no mundo normal.
Tem uns dois ou outro que fazem, mas no mundo normal a gente não faz, né? Por quê? Porque a gente aprendeu que o certo é trabalhar, é se organizar, é ser solidário, é ajudar, é cooperar, né? Como coisas certas. Então, isso são coisas que foram burocratizadas, institucionalizadas, e isso é o que a gente chama de regras burocráticas, que criam essa ordem social. Então, dentro de uma lógica de empresa, existem as regras, né, que se manifestam pela cultura organizacional, que diz para a gente como é que a gente deve se comportar e agir para o bem da empresa e para o nosso bem dentro da empresa. Né? Então a gente lembra também que essas regras elas também não precisam ser iguais, elas são contingentes. Né? Lembram da teoria da contingência, TGA1, né? Ou seja, depois que os avanços da tecnologia pós Segunda Guerra, cai aquela lógica da administração científica de que empresas são organizações fechadas em si, que o processo ele é fechado, que tem uma melhor prática, mas aí a própria tecnologia, a própria percepção de que existe aí a influência dos diferentes ambientes dentro do ambiente interno, as motivações das pessoas, as tecnologias que podem ajudar a moldar, né, a linha de produção e aquilo que se produz e como se produz, a gente passa a enxergar a lógica da contingência. Né? As empresas acabam criando as formas que são possíveis dentro dos recursos internos e externos. E assim as regras burocráticas para se estabelecer unidade, elas também vão ser contingentes. Cada organização vai criar a sua, e mesmo dentro de uma organização tem uma lógica e aí vem novas tecnologias, novas lógicas, novas necessidades, novas soluções elas são pensadas porque novas tensões são criadas para resolver os problemas. Então, dentro dessa lógica, as regras burocráticas são formas da gente diminuir problemas. Aliás, a gente pode sempre usar as nossas relações professores, alunos, sala de aula, como uma boa forma, um bom exemplo da gente entender. O que a gente quer dizer com isso? Por exemplo, quando a instituição diz assim, a regra é que os alunos devem estudar tais dias, tais horários, que para eles passarem na disciplina tem que fazer tal processo de avaliação, e os professores estão seguindo a regra para diminuir problemas, porque estabelece-se uma conduta que vai ser aceita por todos. A gente vai ver aí mais na frente outras características que às vezes algumas pessoas quebram isso por objetivos ou crenças pessoais e aí criam novas regras informais. Mas é preciso vocês entenderem que a informalidade ela é particular, ela não é geral. Então, assim, isso serve para alguns aprenderem que às vezes quando regras particulares são criadas, quando vocês generalizam, vocês podem estar dando um tiro no pé, vocês podem estar prejudicando o outro que criou regras boas para vocês, achando que essa regra tem que ser usada por todos. Não, a regra ela é da organização, ela é burocrática. O resto é negociável. Por isso as relações de poder elas precisam ser bem tramadas. Por isso que é interessante também essa disciplina usando os exemplos das nossas relações internas dentro da sala de aula como uma forma de organização, tá? Bom, então entenderam a ideia de que somos movidos por ações estratégicas de grupos e como uma forma de organização de grupo há as nossas regras então coletivas que as organizações tendem a criar e elas acabam sendo centrais, tá? Sempre com a ideia de tentar diminuir, né, conflitos, criando linhas de conduções. A gente já falou sobre isso, vocês viram no semestre passado. Bom, acontece que dentro dessas regras, e aí a gente falou um pouco disso aí, acho que em cultura organizacional, a gente vê que mesmo dentro dessas regras, dessa cultura organizacional, né,
existem aí pessoas com identidades sociais, com papéis sociais diferentes, com visões de mundos diferentes, né? E essas diferenças, muitas vezes dentro dessa linha de raciocínio burocrático, ela cria incoerências, ela cria incertezas, ela cria desníveis, né? E aí esses desníveis vão criar conflitos e tensões. Então é aí onde vão acontecer os jogos de poder, onde a gente observa que essas incoerências, esses desníveis, elas vão criar demandas que vão precisar ser tratadas de forma particular, né? E é justamente aí onde vão ver os conflitos, os atritos, as necessidades de negociações, né? Então a gente vai ver que esses problemas da ação coletiva, ou seja, a gente vai ver como essa. Bom, então a gente vai ver que uma organização, como um construto, ela necessariamente precisa criar essas regras coletivas, né? E essas regras coletivas vão criar pontos de incertezas, de atritos, pelas diferenças, né? De visões de mundo e as diferenças de necessidades dos atores, sociais, das identidades sociais que participam dela. E, por isso, acaba sendo uma necessidade para a organização para se sustentar a necessidade de negociar e de conseguir a cooperação entre as pessoas. Embora cada um tenha objetivos diferentes, particulares, pessoais, é importante que essas diferentes pessoas em diferentes departamentos elas encontrem uma certa coesão para alcançar os objetivos da organização. Então, nisso se precisa que haja uma cooperação, uma ajuda, né? Então imaginem, embora o próprio projeto integrador, embora alguns queiram fazer assim, alguns queiram fazer assado, alguns gostem de fazer uma coisa teatral, outros gostam de fazer uma coisa científica, filosófica, alguns gostam de gastar mais dinheiro, outros gostam de poupar dinheiro. Você vê que dentro dessa necessidade, mas todos precisam alcançar um objetivo organizacional que é construir a sua nota, então é preciso negociar, é preciso haver uma certa relação de cooperação entre todos para que se consiga organizar um projeto integrador de qualidade ou dentro das expectativas esperadas pelo grupo, né? A exemplo, por exemplo. Então a gente vai observar que dentro dessa ação coletiva sempre vai haver uma necessidade de organização e para haver organização vai ser necessário a cooperação, né? Então, um quarto ponto importante é a gente entender, portanto, que uma organização é sempre uma arena política. Se a gente sempre vai ter negociações dentro de uma organização, a organização é um campo. Entenda, essa é uma metáfora, tá? A gente vai ver muito essa metáfora em várias áreas de conhecimento, a ideia de jogo. O que é o jogo? O jogo é um sistema, né, de regras e práticas em que as pessoas jogam, às vezes não necessariamente conscientes, mas às vezes até intuitivamente elas jogam, assim, sabendo as regras, sabendo a relação de causa e efeito, tentando alcançar objetivos. Então a organização é um espaço de jogo. As pessoas vão trabalhar para ganhar o seu dinheiro e alcançar os seus objetivos pessoais. A organização contrata pessoas porque precisa produzir, comercializar, fazer ganhar dinheiro, ter lucro. E aí temos uma arena, né? Um campo de jogo. Olha, essas são as regras da cultura organizacional, esses são os objetivos. Se você fizer isso, você tem algum espaço para você conseguir o seu, né? Então aqui está a lógica do jogo, né? A organização é sempre uma arena em que vai acontecer esses conflitos constantes, né? E onde as pessoas vão agir, vão negociar. Então é preciso a gente entender que, inclusive, uma organização para alcançar os seus objetivos. Aliás, o tempo vai acabar, a gente vai continuar isso no próximo vídeo, ok?